Mais uma vez aqui na Jovem Pan Online, nós estamos conversando hoje com o Dr. Sérgio Graf, que é médico toxicologista da Unifesp. Hoje nós estamos falando sobre os agrotóxicos. Doutor, no final do ano passado, a Anvisa divulgou uma lista apontando que os agrotóxicos irregulares apareciam em 28% dos vegetais no Brasil. E aí citou alguns produtos que, segundo a agência, seriam campeões em termos de vestígios de agrotóxicos. O senhor mesmo citou a questão do pimentão, mas temos outros alimentos também que aparecem nessa lista. Temos aí o morango, o pepino, o alface, temos também a cenoura, a beterraba, o mamão, o tomate, a laranja e também a maçã. Doutor, com relação a essa lista, é claro que isso deixou os consumidores apavorados, com medo efetivamente de estarem consumindo algo danoso à saúde. Qual o comentário que o senhor faz em cima disso? Bom, inicialmente eu acho que é importante dizer que assim, o trabalho feito pela Anvisa com esse programa de análise de resíduo de agrotóxicos em alimentos, que chama PARA, é excelente. Tá? Ele deve continuar, ele deve estender o número de culturas. Por quê? Porque a gente realmente, principalmente a Agência de Vigilância Sanitária, ela tem que saber quais são e como estão sendo utilizados os agroquímicos, os agrotóxicos, em que culturas estão sendo utilizados. Então, do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista de vigilância sanitária, é perfeito para que você possa mover ações de vigilância sanitária. Isso quer dizer o quê? Significa o seguinte, bom, você mesmo falou, olha, foram constatados 20 e poucos % de agrotóxicos irregulares nessas culturas. O que significa irregulares? Significa que eles não são registrados para esse tipo de cultura, tá? Então, ele usou um inseticida que é utilizado para o tomate, ele usou no pimentão, tá? Ok. Ou ele usou um inseticida, um produto contrabandeado ou que não existia no Brasil. Então, tudo isso é irregular, tá? Isso para a vigilância sanitária é muito importante ela detectar. Por quê? Para tentar descobrir por que ele está fazendo isso. Uhum. Tá certo? Bom, primeiro, esse agrotóxico, ele é pirata. Então ele está vindo contrabandeado, ele vem, então, precisamos tomar cuidado para que não venha mais coisa contrabandeada para o país. Essa é uma ação de vigilância, tá? Ele está usando o do tomate no pimentão e não pode. Por que ele está fazendo isso? Porque ele não sabe ler, porque ele não teve orientação, ou porque ele não tinha dinheiro para comprar um para o tomate ou para o pimentão. E aí ele aproveitou e usou o de um no outro. Então, também você tem que mover uma ação de vigilância em cima desse agricultor para ensiná-lo a usar adequadamente. Tá? Então, uma das surpresas desse desse estudo desse ano, em relação ao ano retrasado, foi que o tomate, que era campeão de contaminação, sumiu da lista. Ou seja, talvez tenha sido tomado alguma atitude em relação ao tomate que foi favorável. Ótimo. Agora, quando você pega esse resultado e passa isso para a imprensa, e a forma como a imprensa joga isso para o consumidor, isso é um pouco preocupante. Por quê? Porque quando você fala para o consumidor, olha, 20% dos alimentos estão contaminados, minha primeira pergunta como consumidor é querer saber, aonde estão os 80% que não estão? Porque eu quero comprar aquilo, quero ter a certeza que alguém me diga aonde eu compro aquele que não está. Por exemplo, isso é não só para alimento, mas vamos supor, se eu falar para você, olha, 40% dos medicamentos vendidos no Brasil são falsificados. No primeiro momento você vai se assustar muito com aquela notícia, e depois vai falar, olha, mas me fala em que farmácia que não está, porque eu preciso comprar o meu remédio, eu preciso comprar e eu preciso um que não seja falsificado. Então, eu acho que o que faltou para o consumidor foi dar alternativa a ele. Uhum. O que ele poderia buscar que não comprometesse a saúde dele. Então, do jeito que foi jogada a notícia pela mídia, ficou a responsabilidade de escolher o alimento ficou para um consumidor que não tem condições técnicas de escolher.
porque não tem um selo, não tem ele não tem, por exemplo, ele chega no supermercado, como é que ele vai saber que aquilo que está no supermercado, na gôndola ali, ele vai saber que aquela alface é a alface não contaminada? Por isso que acabou gerando uma verdadeira correria aos produtos orgânicos, né? Exato. Né? Porque assim, teoricamente, a gente chega à conclusão, não, o orgânico ele é melhor. Né? Ok. Apesar que depois eu acho que a gente podia falar um pouquinho de orgânico sobre que os orgânicos também têm que ter uma fiscalização muito séria, também por parte da Anvisa, para verificação se de fato eles são realmente orgânicos e eles seguem toda a cadeia deles, segue o que um orgânico deve ter. Mas o produto orgânico hoje, ele conta inclusive, com um selo por parte do próprio Ministério, né, da Agricultura. Sim, mas é importante que se pegue ele no mercado e se faça o mesmo tipo de análise que está sendo feito nas culturas para confirmar que realmente ele é livre de agrotóxicos. Tá? Então isso é importante que todos os alimentos seja feita essa análise. Ou seja, né? Se a cadeia toda estiver sendo fiscalizada, é melhor para o consumidor. Isso. Agora, uma coisa que é importante, eu acho que é importante a gente falar, porque a gente fala, o orgânico realmente, ele não tem nada, tal, não tem nenhum agrotóxico, tal, então ele é melhor. Ok. Quando a gente fala de resíduo de agrotóxico em alimento, é importante a gente falar clarear uma coisa. A Organização Mundial de Saúde, ela fala o seguinte, ela estabelece qual é o limite de resíduo, chama LMR, limite máximo de resíduo, que cada cultura pode ter. E isso, a Anvisa também faz isso. Tá certo? Então lá, o alface pode ter no máximo tantas partes por milhão. Tá? Como é que se chega nesse resultado? Isso não é chutado. Esse número que se fala, olha, pode ter alface, pode ter tantos microgramas daquele agrotóxico, né, por quilo de alface, não é chutado. Isso parte de resultados de testes em animais de experimentação, onde você conclui que naquela concentração, até aquela concentração, se você comer alface todos os dias da sua vida, você não vai ter problema nenhum. Ou seja, uma carga suportável. Exatamente. Então assim, mas ele está contaminado, você pode até chamar resíduo de contaminação se você quiser, apesar que ele é tão baixo que não significa praticamente nada do ponto de vista de saúde. Né? Então, a certeza é a mesma coisa, por exemplo, o mesmo raciocínio que na saúde do trabalhador, a gente fala, olha, aquela substância é tóxica, mas o trabalhador pode trabalhar 8 horas por dia, 5 dias por semana, até um limite máximo no ambiente de tantos miligramas, que isso não vai trazer nenhum problema para ele. Deu para entender? Mesmo no Brasil ainda isso é complicado, porque a gente sabe que principalmente quem trabalha em áreas rurais não tem esse acompanhamento, às vezes não tem a própria estrutura para um trabalho correto que o proteja desses riscos, né? Verdade. Não, então isso eu estava falando do consumidor. Tá? Então o consumidor, ele pode consumir um alimento tratado com agrotóxico, desde que esse agrotóxico esteja até abaixo ou até o limite máximo de resíduo, sem que isso represente nada. Uhum. Aí, quando a gente vai falar do trabalhador em agricultura. Uhum. Bom, a realidade brasileira, ela é realmente problemática. Uhum. Tá? Por quê? Porque a gente percebe ainda, melhorou muito. Quer dizer, eu comecei a ver o campo, né, há 25 anos atrás. Hoje, a gente vê menos, mas ainda vê. Andando até aqui em São Paulo, lá para o Nordeste, etc., é muito pior. O indivíduo de short, camiseta de alça ou sem camiseta e chinelo de dedo com a bomba aplicando o agrotóxico na cultura. Então é lógico que assim, o primeiro vento ele toma um banho de agrotóxico. Né? Ele inala aquilo. Ele contamina a mão, ele fuma, ele come. Né? Então, ele absorve. Isso é um problema. Né? Então a gente tem realmente que diferenciar, né, esse trabalhador do trabalhador, por exemplo, que consegue utilizar todo o equipamento de proteção necessário. Então ele usa máscara, ele usa
filtro para respiração, ele usa um macacão impermeável, ele usa luva, usa bota, tal. Então, ele não tem como se expor, ele está quase que encapsulado ali dentro, aplicando o produto e não vai se contaminar. Então, aonde eu acho que a gente precisa chegar? A gente precisa chegar no momento, realmente, de treinar todas as pessoas que utilizam esse tipo de produto no sentido de utilizarem corretamente. Tá? E com isso, eu acho que você consegue diminuir e consegue resultados favoráveis. Hoje nós estamos conversando com o Dr. Sérgio Graffi, que é médico toxicologista da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Hoje nós estamos conversando sobre os agrotóxicos. No próximo bloco a gente volta a conversar com o nosso convidado ainda a respeito deste tema. Espero que você fique conosco. Até já.